Muito bem, agradecendo então ao Ricardo Bayer. Eu vou tirar a máscara aqui. Nós estamos aqui dentro de um ambiente seguro, mantendo um bom distanciamento. E o Ricardo Bayer, gente, é um dos melhores profissionais psicoterapeutas do estado do Paraná. Entre outras ferramentas, ele utiliza aqui na sua clínica a hipnose clínica. É isso, Ricardo? Isso mesmo. Obrigado por nos receber. Gratidão também. Bacana. Nós recebemos uma sugestão de pauta e eu quero trazer para o Ricardo para a gente falar sobre esse tema. Bom, no Brasil e no mundo tem muitas pessoas que padecem de N enfermidades, ou como a ciência diz, comorbidades, né, Ricardo? E a pessoa muitas vezes está tratando lá com o seu médico, está passando por tratamentos medicamentosos, faz exames, enfim, está cuidando lá da sua patologia. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: quanto que o emocional, quanto que o psique influencia para que esse tratamento, seja ele qual for, tenha êxito, Ricardo? Bom, influencia totalmente, né? Nós somos espírito, somos corpo e somos a sociedade. E cada pedacinho desses influencia dentro do nosso equilíbrio de saúde, né? Então, influencia totalmente, não tenha dúvida. Tem aquela pessoa que muitas vezes ela está fazendo um tratamento, estamos aqui conjecturando, né? E diz, puxa vida, isso aí não adianta, esse remédio já não adianta mais, eu vou trocar de médico, esse médico não adianta, e vai trocando de médico e enfim. Isso aí tem algum fator que a psicanálise responde, Ricardo? Bom, o que às vezes acontece, quando você falou isso, me veio uma ideia aqui, às vezes a pessoa está falando, esse remédio não está me ajudando, Okay. né? Mas não está ajudando o quê? Né? Vamos imaginar alguém que é diabético, né? E aí precisa um tratamento sempre, né? Aquele diabético crônico que vai estar sempre tendo que estar tomando insulina e tal. Uso contínuo, que é chamado de Exatamente, exatamente. E precisa fazer o uso contínuo de medicamento. Só que assim, ele também não é só diabético, mas ele tem uma estrutura familiar complicada. Então, às vezes, ele está triste com uma pessoa mais velha, talvez triste com o desempenho de um filho, como um filho está seguindo sua vida, está chateado com alguma coisa nesse sentido. Ele poderia facilmente entender, realmente, esse remédio não está ajudando a minha vida, né? Então, ele está falando, não está ajudando, talvez, as coisas da vida dele, e aí acaba, talvez, nem fazendo direito o uso contínuo, né? Porque, na verdade, ele queria que a vida melhorasse num todo. No todo. E não só aquela questão do organismo daquela pessoa, né? Então, às vezes, um processo psicoterapêutico vai ajudar aquela pessoa a enxergar melhor aquela outra situação que não está diretamente ligada à diabetes, às vezes. E aí, ajudando aquela outra situação, ela vai poder fazer o uso mais adequado do medicamento e com isso vai equilibrar as duas partes, né? Então, assim, um processo psicoterapêutico pode ser... Seria correto dizer que quando a pessoa está mentalmente e emocionalmente equilibrada, o medicamento, o tratamento que ela está fazendo, seja para a patologia que for, ele tem mais receptividade ao organismo, fica mais apto a receber e fazer o seu efeito terapêutico? Sim, isso. Eu nunca trabalhei em hospital, né? Mas a gente tem vários relatos, né, de médicos que dizem que quando há um processo psicoterapêutico num tratamento alopático ali da medicina, geralmente o resultado é melhor. Entenda-se por psicoterapêutico desde, né, os palhaços que vão lá no hospital. Né? Minimizando a dor do paciente. Não só minimizando a dor, mas trazendo outras forças para a pessoa também. Aquele né? ânimo. Aquele famoso o Pat Adams, o médico da alegria. Né? Ele traz toda aquela alegria, olha para o outro lado do paciente, não só o corpo. Né? E aquilo ajuda o paciente a melhorar, sem dúvida nenhuma. Isso é comum, né? Acho que a gente está cansado de ouvir coisas assim, né? E tem a questão também do querer se curar.
Sim. Que eu acredito que seja... Estou aqui falando com um profissional. Só que eu sou perguntador. O Ricardo, com seu expertise de clínica, já deve ter passado por aqui N pessoas que têm essa dificuldade, ou não, Ricardo, que estão nos perguntando de querer, quanto eu quero me curar. Será que o tratamento, a minha cura, depende só do médico? Quanto depende do paciente? Sim. Às vezes, quando a gente se cura, a gente às vezes tem que tomar atitudes na vida que a gente não quer tomar, porque podemos ter medo do que precisa ser feito quando estamos bem, né? Então, às vezes é muito vantajoso não estar saudável. Ou às vezes também pessoas carentes de afeto. Ok. Né? O que é afeto, Mário? Me conte. Puxa vida, seu Ricardo, o afeto é o querer bem, é o carinho, é a preocupação de um para com o outro. Ah, ok. Afeto é tudo que me afeta. Poxa Então, vida. eu simplesmente, nesse momento, inclusive, afetei você. Pois é. Então, às vezes, a gente está carente de afeto, uma pessoa está carente de afeto, e ela vai se contentar com qualquer tipo de afeto. Ah, perfeito. Então, se eu estou doente, às vezes você vai poder estar me afetando. Não necessariamente só com carinho, pode ser um cuidado, pode ser uma preocupação. Uma atenção. Eu posso estar atrapalhando um pouquinho a tua vida também, e com isso você acaba me afetando também. Então, às vezes, até uma carência afetiva pode levar a uma não cura de alguma doença que não necessariamente seria psicossomática. Né? Ela é psicossomática sempre, né? Eu entendo, do meu olhar, sempre vai ter a psicossomática interligada. Sempre tem uma porção. Isso, boa. Ok? Ok. Então, generalizando, na grande maioria das patologias, tem uma boa porção que é a questão psicossomática, que pode agravar a patologia. A gente só tem que tomar cuidado para não entender que nessa porção, às vezes, é uma causa só psicossomática, né? Às vezes pode ser uma outra causa também, simplesmente fisiológica, né? Só que, quando você fala essa porção, a gente tem que entender que mesmo que não seja causa psicossomática, trabalhando a psique, trabalhando o emocional, vai ajudar na cura daquela enfermidade. Gente, quando nós chegamos aqui no consultório do Ricardo, nós falamos rapidamente sobre clientes, ele disse, Mário, tem vários tipos de clientes ou pacientes que chegam aqui na minha clínica. E isso é válido para, acho que, a grande maioria dos médicos e terapeutas. Existem vários tipos de paciente. Qual o comportamento que o paciente deve ter diante do seu médico, do seu terapeuta, diante do seu psicoterapeuta? Qual é a participação dele na cura? Fala um pouco para a gente a respeito disso, Ricardo. Bom, quando eu trouxe essa ideia, né, falando que existem vários pacientes, eu estava dizendo o seguinte: tem pacientes que vêm para o consultório e entendem que a solução dos problemas dele está na terapia ou está no terapeuta, né? Ele vai me trazer todas as respostas e vai estar ali na clínica de maneira passiva, né? Simplesmente esperando, né? Mais ou menos, venha a nós o vosso reino, né? Esse paciente, geralmente, ele acaba não desenvolvendo muito. A gente percebe que ele não se desenvolve, porque ele está esperando muito de fora. Ele não entende que ele tem que ser um agente ativo também. É claro, tem o tempo, às vezes, do paciente. Às vezes ele está em tão sofrimento que ele nem consegue ser ativo, né? Aí é outra história. Então tem o paciente que ele simplesmente está com preguiça e quer que a terapia resolva as questões dele. Tem o paciente que ele está em sofrimento e não consegue fazer os movimentos naquele momento, então às vezes tem que esperar o tempo do paciente também, né? Tem o paciente que vem para a clínica numa semana e aí a gente trabalha algumas coisas, na outra semana ele vem e você fala, e daí, o que você achou daquilo que a gente conversou na semana passada ou daquela técnica que a gente realizou na semana passada? E ele fala assim, caramba, eu nem lembro sobre o que a gente falou na semana passada. Ou tem aquele que fala, nossa, Ricardo, saí daqui e já fui trabalhando isso, fui percebendo aquilo, essa técnica que a gente fez já deu aquele resultado dentro daquilo. Então, vai existir pacientes que vão fazer mais ativamente e mais passivamente. É claro que aquele que é mais ativo, a gente vai ficar, eu como profissional vou me sentir muito mais realizado, inclusive porque eu vou ver a mudança nele, né? É mais fácil de ver a mudança nesse paciente.
Ricardo, vou jogar um terceiro tema para você. Então, falamos então da importância, né, do estar bem emocionalmente, equilibrado na busca do tratamento da patologia. Falamos também dos tipos de paciente. Eu vou jogar um terceiro tema para a gente falar, que são somente as doenças psicossomáticas. Digamos que a pessoa já passou por vários médicos, exames e, puxa vida, não encontramos nada. O diagnóstico, o exame de imagem, radiografia, sangue, não mostra nada. Mas a pessoa sempre não está bem. Fala um pouco para a gente o que são as doenças psicossomáticas e se realmente ela pode desencadear essas sensações de mal-estar no organismo. Uma doença bem comum, até para a gente conseguir categorizar aqui melhor, fibromialgia, né? Tensões e vai em médico, e vai em hematologista, e faz exame, e toma remédio, e aquilo nunca melhora, né? Ele vai no médico e fala, não melhorou, e às vezes toma um remédio, melhorou um pouco, mas daí na outra semana já piorou, né? Então, a fibromialgia, por exemplo, em terapia, eu ensino a pessoa a encontrar o relaxamento do corpo através de uma meditação, através de um acalmar a mente, através de um entender que pode se soltar e ainda assim vai estar seguro, né? Perceba que é mais por um caminho psicossomático, pelo E não que a pessoa tenha que abandonar o tratamento convencional. De jeito nenhum. Ela, através da terapia, aliada à terapia, o terapeuta vai ensinar ela a encontrar um equilíbrio, um bem-estar, um conforto. Olha, dentro da nossa sociedade, nós temos as ferramentas médicas, alopáticas, temos os exames, temos os remédios, temos os hospitais, e eles são extremamente funcionais, e são extremamente necessários e não devem ser deixados de lado. Inclusive, quando um paciente vem, por exemplo, mesmo exemplo da fibromialgia, eu sempre vou perguntar, que médico você já passou, né? Qual foi o diagnóstico dele, né? Será que não é bom olhar esse médico aqui, né? Okay. Então não dá para negligenciar isso de jeito nenhum, né? Sempre olhando como um complementar o trabalho psicoterapêutico. Porque queira ou não, como o Ricardo falou no início da nossa conversa, o ser humano é complexo, né? Não é só cabeça, corpo e alma. Extremamente complexo. E o equilíbrio, a harmonia de tudo isso faz com que nós tenhamos uma vida mais saudável. Exatamente. Eu penso, né, quando você está fazendo um tratamento medicamentoso para qualquer enfermidade, se você consegue ter o positivismo dentro daquilo, e não um positivismo barato, né? Mas entender que você quer colaborar para o tratamento também. Você não quer só que aquele remédio seja a pílula mágica para a tua vida, né? Sim, com certeza aquele remédio vai ter muito mais ação. E nós não estamos aqui falando de placebo. Não, né? não estamos falando Quer dizer, a de pessoa, placebo. não, toma esse copo d'água, vai te curar. Não se trata disso. Se trata do corpo estar mais apto à cura. É isso, Ricardo? Exatamente, é por aí. Apesar de que, se a gente falar de placebo, mas não tem vários exames, vários testes onde uma pessoa toma placebo e traz resultados positivos. Está aí a prova de que o emocional também ajuda. Incrível. O emocional ela é algo realmente tem que ser analisado e não ser, muitas vezes, deixado de lado, né? Não, ele tem que estar junto. Gente, o Ricardo é um excelente profissional e ele mantém nas redes sociais, como também no seu site, muita informação e informação de qualidade para que as pessoas tenham mais saúde. 3 dicas de saúde mental nesses dias tão conturbados que a gente vive, Ricardo. Compartilhar a vida com o outro, né? Estar sempre desenvolvendo sociedade, né? Se desenvolvendo socialmente, né? Tendo amigos, mesmo que seja nas redes sociais nesse momento, né? Mas é importante você cultivar amizades. Ok. Né? Segundo. Ter
ter um sonho, sempre ter objetivo todos os dias, ter um objetivo semanal, ter um objetivo mensal, né? Motivação? Estar motivado para isso. Ok. Esse objetivo vai te dar motivação, né? E cuidar do corpo, né? Em todos os âmbitos, tanto no corpo, exercício, alimentação e bom sono. Bacana. Vou colocar aqui na tela, o Marcos vai colocar. Qual que é o Instagram, Ricardo? HP, hipnose_PR. Hipnose_PR e também tem o site aqui da clínica, é isso, Ricardo? hipnoseparaná.com.br. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por nos Grato. receber e pelas dicas importantes de saúde emocional para todos nós. Valeu.